Então, nesta aula, nós vamos estudar os planetas anões. Quando eu estava no curso primário, eu aprendi que existem 9 planetas, né? De Mercúrio a Plutão, tá certo? Mas nem sempre foi assim. E é interessante a gente estudar um pouquinho de como é que foi a evolução do nosso conhecimento dos planetas, né? A humanidade sempre observou os planetas a olho nu e pôde observar Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno, né? Urano foi descoberto muito mais tarde, 1781, né? E esses objetos todos, eles se distribuem com uma certa regularidade no distanciamento ao Sol. Essa regularidade não é exatamente o mesmo espaçamento, mas existe uma fórmula matemática que é chamada lei de Bode e que dá exatamente o espaçamento desses planetas. No entanto, se você olhar os números da lei de Bode, o planeta número 1 é Mercúrio, 2 é Vênus, o terceiro é Terra, quarto é Marte. O quinto não existe. O sexto é Júpiter, o sétimo é Saturno e o oitavo é Urano. O décimo seria, ou o nono seria Netuno. Entre Marte e Júpiter, falta um planeta. Então, numa certa época, os astrônomos começaram a procurar esse planeta entre Marte e Júpiter. E encontraram. E deram a esse planeta o nome de Ceres. Né? Aqui eu tenho uma fotografia, um desenho que mostra o Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Terra, Marte. Ceres foi descoberto entre Marte e Júpiter. Então, Ceres foi sendo conhecido como o quinto planeta, né? Isso ocorreu em 1801. Ceres foi definido, então, como um planeta. Só que, nos anos seguintes, começou-se a descobrir outros corpos menores do que Ceres, mas não muito menores, na mesma órbita, né? Na mesma órbita. Então começou-se a desconfiar desse planeta Ceres, né? E aos poucos foi se descobrindo todo um cinturão, chamado hoje de cinturão de asteroides, né? Que fica entre Marte e Júpiter. Cinturão de asteroides, muitos asteroides. E que então talvez explicasse por que falta um planeta lá. Talvez houvesse um planeta no passado e esse planeta explodiu, colidiu com algum corpo e se desfez, né? E o que sobrou desse planeta são, então, esse cinturão de asteroides. Com isso, depois de 50 anos, depois de meio século, Ceres foi desclassificado como planeta. Passou a ser um asteroide, né? Mas por meio século, Ceres foi um planeta, né? De 1801 até por volta de 1850. Né? Bom, depois Urano já tinha sido descoberto. Em 1846 foi descoberto Netuno, 10º planeta. E, finalmente, foi descoberto Plutão. E a descoberta de Plutão é um tanto quanto misteriosa e um tanto quanto polêmica, porque conta-se a história de que percebeu-se que Netuno tinha órbita perturbada, da mesma forma que Urano tinha uma órbita perturbada. Mas havia muito pouco segmento de órbita observado de Netuno. Então o pessoal pegou a órbita de Urano e estudou em grande detalhe que, levando em conta
Netuno, precisaria de algum planeta a mais para explicar as perturbações de Urano? E os astrônomos encontraram que a resposta é sim, que era necessário mais um planeta externo, e aí começou a caça a esse planeta. Uma caça que levou décadas, e finalmente, em 1930, descobriram Plutão, perto, aproximadamente 6 graus da previsão, né? O que foi comemorado como uma nova vitória dos cálculos matemáticos. Hoje em dia, tem gente que afirma que os cálculos estavam errados e de que Plutão, na verdade, foi descoberto por acaso. Há, então, uma polêmica em torno desse ponto, nós não vamos entrar nessa polêmica. Mas Plutão tem uma massa muito maior do que Ceres. Não muito maior, mas é maior. E, finalmente, se encontrava na posição certa para ser o 9º planeta e ninguém duvidou da ideia de chamar Plutão de planeta. Passou, então, a ser o 9º planeta, né? Muito bem. Até que chegou o ano de 2002, agora, recentemente, e a partir daí começaram a se descobrir outros corpos do tamanho de Plutão, perto de Plutão, além de Plutão. Bom, aqui nós temos a imagem, fotografia de Plutão, obtida pelo telescópio espacial Hubble, que mostra que além de Plutão existe uma lua muito de grande massa, né, chamado Caronte, que foi descoberto em 1978, muito recentemente, né, e mais 2 luas, Nix e Hidra, que são 3 das 5 luas que Plutão possui, né? Muito bem, então, no ano de 2005, foi descoberto Eris. E Eris provocou uma crise na classificação dos planetas, porque Eris tem uma massa e um raio maior do que Plutão. E agora? Bom, a imprensa começou a chamar Eris de o 10º planeta. Porque se Plutão é o 9º, Eris teria que ser o 10º, né? Uma massa maior e uma órbita além de Plutão, Eris teria que ser o 10º planeta, né? E isso que gerou, evidentemente, uma grande discussão entre os astrônomos, né? Só que não foi só Eris. A partir daí começaram a descobrir vários outros corpos com a massa quase igual a Plutão, né? E esses corpos todos seriam planetas? De repente, uma inflação de planetas? Objetos que, na verdade, são muito diferentes dos planetas rochosos e são muito diferentes dos planetas gasosos, né? Então, inventou-se uma reclassificação, né? Não pela primeira vez, porque você se lembra que Ceres já tinha sido classificado como planeta e depois foi desclassificado como planeta e classificado como asteroide, né? Em 2006, então, decidiu-se criar uma nova categoria de planetas, que são os planetas anões, para abrigar, então, Plutão, Eris e Ceres. Esses 3 objetos formariam uma nova categoria de objetos, chamados, então, de planetas anões. Agora, nós estamos falando agora de diversas categorias de planetas. Os planetas rochosos, terrestres, os planetas gigantes, gasosos, e planetas anões. Os planetas gasosos são muito diferentes dos planetas rochosos. É muito fácil eu convencer vocês que existem 2 grupos de 4 planetas com propriedades muito distintas, né? E os planetas anões são muito diferentes dos planetas rochosos e também são muito diferentes dos planetas gasosos. Até aí não tem problema nenhum. Só que entre os planetas anões e os asteroides não há uma linha divisória muito clara. Isto, de fato,
Foi um problema e ainda é um problema hoje, né? Então, definiu-se, na reunião da IAU de 2006, uma definição para o planeta anão, né? Que então é um corpo celeste muito semelhante a um planeta, porém menor, dado que orbita em volta do Sol e possui gravidade suficiente para assumir uma forma com equilíbrio hidrostático, aproximadamente esférico. Vocês vão ver, numa outra aula, que os asteroides muitas vezes se afastam muito da forma esférica, né? Porém, não possui uma órbita desimpedida. O que significa isso? A Terra tem uma órbita onde só orbita a Terra e a Lua. Ela é desimpedida. Ceres orbita numa órbita junto com o cinturão de asteroides. É Ceres mais 500 mil de primos, né? Não está desimpedida, né? Um exemplo é Ceres, que localizado no cinturão dos asteroides possui o caminho de sua órbita repleta daqueles pequenos astros. Bom, atualmente nós temos já, digamos, confirmados pela IAU, a União Astronômica Internacional, que é que define os termos astronômicos, né? 5 planetas anões. Além de Ceres, Plutão e Eris, foram também entrar nessa categoria Haumea e Makemake, né? Ceres está no cinturão de asteroides e os outros 4 estão no cinturão de Kuiper, que é um cinturão de corpos que está além da órbita de Netuno. Lá tem uma grande concentração de corpos dessa natureza, então essa nuvem de corpos nós chamamos de cinturão de Kuiper. Os 5 planetas anões que nós conhecemos hoje, ou melhor dizendo, os 5 planetas que foram reconhecidos até o momento, tem fila para entrar, mas até agora só tem 5 que receberam carimbo, certo? São Ceres, descoberto no dia 1 de 1801, é fácil lembrar, 45 anos antes de Netuno, né? E como eu já mencionei, foi definido como planeta durante meio século, né? Mas agora, depois foi desclassificado como planeta, está reclassificado como asteroide, e agora, desde o dia 13 de nove de 2006, a IAU estabeleceu que ele é um planeta anão. Plutão, descoberto em 1930, foi classificado como planeta por 76 anos, e no dia 24 de 8 de 2006 foi definido como planeta anão, né? Haumea foi descoberto em 2004 e entrou na categoria de planeta anão em 2008. Makemake foi descoberto em 2005 e foi definido em 2008. E Eris, que foi descoberto em 2005, né? E que foi então reconhecido como planeta anão em 2006. Vocês vejam que um foi descoberto em 1801, o outro em 1930, e os outros todos a partir de 2004, 2005, 2005. Portanto, foi aí que começou a crise conceitual da classificação dos planetas. Então, em 2006, a IAU resolveu criar essa nova categoria para quê? Para causar confusão na cabeça dos estudantes de astronomia? Não só. Também para formar um quadro classificatório mais racional, baseado numa racionalidade, baseado em lógicas que agrupem os objetos em propriedades assemelhadas, né? Nós temos 5 candidatos a planetas anões que estão na fila, que ainda não foram reconhecidos como planetas anões, mas provavelmente serão, né? É que o pessoal é meio conservador, eles querem estudar bem, ter certeza, assim por diante. Esses 5 são Orcus, descoberto em 2004, 2002, MS4, descoberto em 2002,
Salácia, descoberto em 2004, Quaoar, 2002, 2007, OR-10, 2007, e Sedna, descoberto em 2003. Vocês vejam que todos eles descobertos a partir de 2002, né? Houve, de fato, uma grande quantidade de descobertas a partir de 2002 que forçou a gente a ter uma nova classificação desses objetos todos, né? Antes de 2002 isso não era tão necessário assim, né? Ceres, essa é a fotografia de Ceres, obtida pelo telescópio espacial. Vocês vão notar que nenhum planeta anão tem uma fotografia tirada de perto. Eu vou mostrar aqui umas imagens de planetas anões muito bonitinhas, mas elas são todas fictícias, são todas concepções artísticas, né? Nenhuma imagem, porque nenhum foi visto de perto ainda, nenhum foi visitado por uma nave. E mesmo com o telescópio espacial, Ceres, que é o mais próximo de nós, tem esse aspecto aqui. Comparado com Plutão, Ceres é muito menor do que Plutão. Mas Eris, que é o outro planeta anão, que foi classificado no mesmo reunião da IAU, foram esses três, Eris é maior do que Plutão. E foi essa descoberta de Eris que, digamos, detonou a crise conceitual, né? A estrutura de Ceres tem um núcleo rochoso, uma camada de gelo e água. Então, Ceres tem vapor de água. Além de um núcleo, de uma camada de gelo e água, existem fontes de água vaporosa saindo de Ceres, né? Então, isso é uma boa notícia para aqueles que gostam de aventuras e acham que um dia vão povoar outros planetas. Não precisa ser planeta, pode ser planeta anão também, né? Ceres é candidato, está pertinho, né? Está mais longe do que Marte, mas está mais perto do que Júpiter. E tem água, né? Importante. Eris tem uma órbita mais distante do que a órbita média aqui de Plutão. Elas se cruzam aqui, perto de Netuno, né? As três se aproximam bastante, mas depois se afastam. Então, a órbita de Eris, em média, está bem mais longe do Sol do que a órbita de Plutão. Em média, que está mais longe do Sol do que Netuno. Nem sempre isso acontece. Essas órbitas se cruzam, né? E numa escala, então, aqui linear, você teria aqui o Sol, aqui todos os planetas rochosos, inclusive o cinturão de asteroides, inclusive Ceres, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão e Eris, está aqui longe, né? É um objeto bem mais distante, pelo menos em termos do afastro, que é o ponto mais distante em que a órbita se encontra do Sol, em oposição ao periastro, que é o ponto mais próximo do Sol, certo? Periastro é mais próximo e afastro é o ponto mais distante da órbita. E aqui nós temos então os nossos planetas anões e alguns dos seus candidatos. Eu falei em 5, mas tem gente que tem uma lista de 25 debaixo do braço, né? Fazendo campanha para esses 25 também virarem planetas anões. Mas essas coisas acontecem aos poucos, né? Então, em ordem decrescente, nós temos Eris, em tamanho, que tem uma lua chamada Desmônia. Temos Plutão, que tem uma lua chamada Caronte, e mais 4 outras luas, na verdade, aqui só tem 2 outras, são mais 4. Makemake, Haumea, que tem uma estranha forma alongada, com 2 luas, e Ceres, que não está aqui, mas Ceres também evidentemente classificado como planeta não. E aqui alguns dos candidatos: Sedna, Orcus, Quaoar e Varuna.
Mas é claro que nós falamos em candidato, cada um faz a sua lista, né? Não são só 4 e não são só 5 os candidatos potenciais. As cores aqui, elas têm realidade física, porque você pode medir a cor. Mas todos os outros detalhes são fictícios, né? Nenhum desses objetos foi, de fato, visitado por uma nave, então nós não temos, de fato, nenhuma fotografia realista de nenhum desses objetos, né? E aqui nós temos uma comparação de todos esses objetos com o tamanho do planeta Terra, né? E aí dá para vocês entender por que esses objetos são classificados como planetas anões. Eles são muito menores do que os planetas rochosos. Várias luas do sistema solar são muito maiores do que isso aí, do que os planetas anões. Vários. Inclusive Io, Ganymede, Calisto, Europa, a lua gigante de Saturno, né? Titã, né? São muito maiores. Mas são luas. Orbitam planetas. Esses corpos não orbitam planetas. Então não podem ser classificados como lua. Definitivamente não. Né? Eles são corpos que giram em torno do Sol da mesma maneira que os planetas giram. Ok. Então, para concluir, eu contei essa história dos planetas anões, que pode parecer um tanto quanto inusitada, né? Porque ela foi, essa classe foi criada, na verdade, há muito pouco tempo atrás, né? Em 2006, que em termos de história da astronomia é muito pouco tempo. E nós estamos redefinindo os objetos não de estrelas ou galáxias distantes. Nós estamos redefinindo as categorias do sistema solar, do sistema em que nós vivemos. E por que isso? Por causa da tecnologia. A tecnologia evoluiu, principalmente a tecnologia do infravermelho, e com isso permitiu detectar objetos muito mais frios. Portanto, objetos muito mais distantes do Sol, mas ainda pertencentes ao sistema solar, né? Muito mais distantes do que Netuno, mais distantes do que Plutão. E aí o número de objetos começou a aumentar rapidamente. E isso começou no ano de 2002. A essa inflação do número de objetos do porte de Plutão e com órbitas semelhantes a Plutão. Foi isso que forçou, então, essa nova conceituação. E não há nada de errado com relação a isso. As pessoas, às vezes, acham um pouco estranho. Um dia, uma pessoa me telefonou muito preocupada, perguntando o que foi que aconteceu com Plutão. Não. Com Plutão não aconteceu nada, aconteceu foi com a gente, né? Que redefinimos a categoria em que nós nos enquadramos Plutão, né? E essa redefinição foi forçada pelo desenvolvimento tecnológico. Porque estamos conhecendo melhor a realidade do sistema solar. Esse é um fato, né? Estamos conhecendo melhor. E, portanto, precisamos redefinir com alguma racionalidade grupos, classes, que tenham comportamentos, propriedades semelhantes.